Nascido em 31 de agosto de 1896, Carmelo Crisafulli era filho de Ignazio Crisafulli, chefe de uma família pobre em Enna, Sicília. No início de sua vida profissional, ele seguiu oportunidades de trabalho para Messina. A pregação pentecostal chegou a esta cidade em 1912, apenas 4 anos depois que grande parte da cidade foi destruída por um terremoto e tsunami, através da itineração de Giacomo Lombardi e Serafino Arena. Lombardi havia retornado à Itália para evangelizar logo após a eclosão dos batismos do Espírito Santo na comunidade italiana em Chicago, em 1907. 7 anos depois, Arena fundaria a Igreja Pentecostal em Catânia. A visita de Lombardi provocou uma pequena, mas influente onda de evangelismo pessoal entre aqueles que haviam sido batizados sob seu ministério. Os crentes, muitos deles sem instrução, circulavam por várias áreas da cidade e pelas aldeias vizinhas, fazendo convites individuais. Muitos dos que eles contataram encontraram a conversão após intensas experiências de oração. A Igreja de Messina, como foi o caso onde quer que a influência da Assembleia Cristiana em Chicago se espalhou, era congregacional na forma. As reuniões eram presididas por anciãos, escolhidos entre aqueles que haviam dado testemunho ou entre os novos convertidos locais capazes. Esses anciãos, nenhum deles treinado no ministério, e poucos educados além do nível da escola primária, alternaram na lista de pregação, lideraram a pregação local e o alcance evangelístico e forneceram cuidados e ensinamentos pastorais. Em 1923, Crisafulli foi convertido na igreja e batizado no Espírito. Pouco depois, Giacomo Lombardi, de volta dos Estados Unidos, assumiu a liderança da comunidade de Messina por alguns meses. O recém-convertido Crisafulli lembrou-se mais tarde de que nunca se atreveu a falar com o irmão Giacomo Lombardi porque me deixou admirado com sua personalidade severa e autoritária. A história do que aconteceu a seguir foi transmitida de maneiras que enfatizaram a natureza profética do chamado. Enquanto estava em uma reunião de adoração, Lombardi falou uma palavra de sabedoria, perguntando se havia alguém chamado Carmelo Crisafulli na reunião. Crisafulli timidamente respondeu: "Sou eu." "Bem," disse Lombardi, "apresente-se porque o Senhor está chamando você para ser o ancião desta igreja." Fiquei espantado, mas obedeci e ali, na frente da comunidade, ele impôs as mãos sobre mim e orou por mim. Crisafulli passou a liderar a comunidade por 48 anos. Foram anos difíceis. Ele foi nomeado para a liderança no momento em que o regime fascista estava ganhando poder em Roma. Ele viajou para Roma para participar das 2 primeiras convenções nacionais do movimento pentecostal em 1928 e 1929. Em 1929, com os pactos de Latrão e a subsequente legislação habilitadora relativa ao cultiamesse, coube ao ministro da Igreja Pentecostal na Via Adige, Roma Ettore Strapavexia, 1886 a 1957, reconhecer e delegar responsabilidades às igrejas locais em todo o país. Para a Sicília, apenas 2 foram reconhecidos, Carmelo Crisafulli e Giovanni Sola. Por um lado, a igreja estava crescendo em número, quando a perseguição fascista eclodiu sob o opressivo Circolare Buffarini Guidi, 1935, a igreja em Messina já contava com cerca de 400 membros. Top 1999 como suboficial do exército, no entanto, Crisafulli foi convocado no início da guerra e transferido para a África Oriental. Seu lugar foi ocupado por um dos anciãos locais, Francesco Pellegrino, 1869 a 1960, que cuidou da comunidade até que Crisafulli retornou em 1945,
para ser reeleito pastor, uma pequena minoria dissidente separada para fundar uma comunidade independente. Enquanto isso, as reuniões corporativas eram suprimidas pela ação policial, e as reuniões eram realizadas de casa em casa até a queda do fascismo. Um lugar para celebrar o culto foi encontrado na Via del Tirone. Em 1947, a comunidade mudou-se para uma sala localizada na parte inferior da Via Vale Europa, o Lido del Sud, onde permaneceu até 1953-54 avos. A situação legal não melhorou, no entanto, até a anulação das disposições legais fascistas, com reuniões corporativas sendo repetidamente suprimidas pela ação policial. Em 1946, Crisafulli foi um dos líderes a favor da necessidade de uma estrutura nacional e foi um dos 5 membros eleitos para o Comitato Missionário Ricostruzione e Beneficenza, Comitê Missionário para a Reconstrução e Caridade, formado para direcionar a ajuda externa às igrejas da Sicília. Em 1948, Crisafulli representou sua igreja no Congresso Nacional Formativo em que a Assembleia de Dijon na Itália foi formada. Após a retirada das forças americanas de ocupação e a instituição da nova Constituição italiana, as forças conservadoras dos democratas cristãos foram fortemente pressionadas pelas autoridades católicas para reprimir as igrejas pentecostais. A polícia local ordenou o fechamento da igreja. Crisafulli colocou o assunto nas mãos de um advogado, que notoriamente não servia aos interesses da comunidade. Felizmente, o intelectual socialista valdense, Giorgio Spini, estava então residindo em Messina, e ele promoveu o caso para o nível nacional. Em 1952 a 53, o deputado socialista Luigi Preti fez representações sobre o caso na Câmara dos Deputados. Preti, um dos defensores do Estado laico, na nova Câmara que se opõe ao erastianismo da ascendência democrata cristã, fez um pedido de resposta por escrito ao ministro do Interior, para descobrir se ele não considera ilegítimo o comportamento dos funcionários da Delegacia de Polícia de Messina, que repetidamente advertiram e ameaçaram o trabalhador Carmelo Crisafulli, um ancião da Igreja Pentecostal de Messina, para fazê-lo desistir de realizar reuniões religiosas e descobrir se considera necessário parar imediatamente essa forma de perseguição. O subsecretário de Estado, Teodoro Babbio, 1888 a 1965, ecoou a posição do Ministério do Interior de que a legislação da era fascista ainda estava em vigor, apesar dos artigos de liberdade de religião na nova Constituição italiana. Babbio respondeu: a prática da chamada religião pentecostal não é permitida na Itália, devido aos seus ritos singulares, que se mostraram prejudiciais à saúde psicológica e física dos adeptos. A injunção da polícia de Messina ao Sr. Carmelo Crisafulli para se abster de qualquer atividade sob qualquer forma, em relação ao referido culto é, portanto, considerada legítima. O subsecretário de Estado, Bubbio Preti não deixou o caso cair, no entanto, apontando repetidamente a irracionalidade das disposições fascistas e seu conflito com a Constituição. Em outubro de 1953, ele observou no parlamento: finalmente, é necessário mencionar, ainda que muito brevemente, a seita pentecostal, uma seita que ainda é perseguida, sim, é perseguida pelo Ministério do Interior, com base em uma circular de 1935 de Buffarini Guidi, que afirmava que essa religião de culto prejudicava a integridade física e mental da raça. O termo raça foi agora retirado do vocabulário por razões óbvias, no entanto, apesar disso, continuou a ser utilizada esta antiga circular que, em substância, contrasta com a Constituição. A Constituição não admite práticas de culto contrárias à moralidade,
mas a integridade psíquica e física da raça não tem nada a ver com o vício. Foi dada a desculpa de que os pentecostais exaltam-se quando participam de suas cerimônias religiosas, mas, por mais exaltados que sejam, não creio que essa exaltação possa levar a inconvenientes tão graves que preocupem o Estado italiano e até o façam violar a Constituição. Preti 2011, pp. 341 a 345. Devido ao crescimento constante, um centro maior tornou-se necessário. Em 1953 foi identificado local na Via Taormina, perto da Celeste. Foi aqui que a primeira escola dominical foi formada, e as aulas realizadas todos os domingos, 1h30 antes da adoração. Isso refletiu a crescente atividade dos evangelistas retornados americanos e italianos na Itália, o que manteve Messina no centro das atenções internacionais. Em 1954, Richard Scott, das Assembleias de Deus no EUA, liderou uma turnê de 3 meses do Esquadrão da Escola Dominical, pela Sicília, ensinando, fornecendo materiais e ajudando a criar escolas dominicais de estilo americano nas igrejas da Sicília. Em Messina, ele conheceu os conacionais Eugene Palma e Anthony Piraino da GUS Italian Branch, que estavam usando Messina como ponto de partida para uma campanha evangelística em Reggio Calabria. Seria uma conexão que Crisafulli continuaria por muitos anos, atravessando o estreito muitas vezes para pregar em igrejas na margem oposta. Lá, sua contribuição fundadora e pregação foram lembradas como, sempre claras, breves, autoritárias e edificantes. Sua fidelidade no ministério e sua firmeza logo o tornaram conhecido entre as igrejas da Sicília e também entre as poucas existentes na província de Reggio Calabria. Scott observou: em Messina, encontramos o prédio da igreja muito pequeno para sua grande congregação por 14 meses, as pessoas estavam sem um local de culto por causa da forte oposição da Igreja Católica e da polícia local. Observamos essas condições, mas apesar dos desânimos o esquadrão organizou 5 classes. Que possamos aqui relatar que o Sr. Crisafulli, o pastor, despertou para a necessidade de uma escola dominical bem organizada e aceitou o programa que lhe apresentamos. A comunidade, no entanto, continuou a crescer em número e logo até mesmo essas instalações se mostraram inadequadas. Apesar de ainda estar oficialmente fechada, em 1953 a igreja comprou terras encontrada Carrubara, Salita Vila Contino, e, em parte com o apoio de apelos de Roberto Bracco através das páginas da Revista Nacional Risveglio Pentecostale, uma grande igreja foi construída, para a numerosa população cristã de Messina. Quando foi inaugurado em 1959, as instruções de Buffarini Guidi haviam sido revogadas. Bracco, em Risveglio Pentecostale, janeiro de 1956. Como pastor de uma das primeiras e maiores igrejas do leste da Sicília, a influência de Crisafulli foi significativa. Não só ele foi fundamental para levar o testemunho pentecostal para as cidades menores da província, pelo menos 5 outras igrejas foram fundadas a partir da atividade evangelística de sua igreja. S. Ágata de Militello, Spadafora, de Vieto, Barcelona e Milazzo, as pessoas dessas cidades também se tornaram fundadores-chave de igrejas em outras partes do mundo. Foi Crisafulli, por exemplo, que foi convidado a pregar em Spadafora pela recém-convertida Francesca Lourdes. Seu filho Pasquale, que passou a liderar igrejas pentecostais italianas em Sydney, Austrália, descreveu o impacto da seguinte forma: Francesca não apenas deu o evangelho a todo o município de Spadafora, mas também chamou o pastor Crisafulli, que tinha uma grande igreja em Messina e que era o presidente da AD, na Sicília. Ele veio à nossa própria casa e pregou o evangelho.
Minha mãe fez um convite para o município. Tínhamos uma casa de 2 andares, uma casa pequena, o andar de baixo estava cheio, as escadas cheias, o andar de cima cheio, e fora de casa, tínhamos uma piazeta, um espaço grande onde cabem centenas de pessoas, estava cheio de gente. Meu pai foi chamado pelo marecialo, e eles pegaram pesado com ele, mas meu pai apoiou minha mãe. Outra família impactada foi a família Filmara Dali, que também migrou para a Austrália e se tornou um dos pilares da Assembleia de Deus italiana em Sydney. Estimado dentro do movimento AD, Crisafulli foi eleito ininterruptamente como membro do Conselho Geral das Igrejas AD de 1955 a 1971. 2 anos antes de sua morte, a igreja em Messina experimentou um avivamento significativo, com 50 crentes de todas as idades experimentando o batismo do Espírito Santo. Crisafulli morreu em 17 de junho de 1972, deixando uma espécie de vácuo de liderança. Levaria 4 anos até que uma substituição pastoral permanente fosse encontrada na nomeação do napolitano Giuseppe Meluso.